Bom dia, gente. Me desculpa, acho que houve algum erro aqui. O Instagram fez cair a live. Acho que por causa da música. Acho que por causa da música, o Instagram fez cair a live. E aí, quando eu terminei de orar, que eu vi, não tinha. A live estava simplesmente caída. Totalmente caída. Meu Deus, acho que foi por causa da música, com certeza, gente. Volta aqui pra cá, volta pra cá, volta, vem ficar comigo aqui. Volta pra cá. A live caiu. Provavelmente por causa da música. Mas eu vou orar de novo. Tá? Eu orei na outra live, eu vou orar de novo. Pedindo a Deus que nós venhamos, a nossa vida venha estar alinhada nele, realinhada aos propósitos dele. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, pela tua bondade, teu amor e tua fidelidade. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Eu te rendo graças porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor está sempre conosco em toda e qualquer situação. Fala conosco nessa manhã, que a nossa vida seja alinhada ao teu propósito, ao teu querer, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela tua presença, pela tua bondade, pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Maria, meu amor, a live caiu. Eu acho que foi por causa da música que eu coloquei. Tem que ter muito cuidado com essa questão de música. Quando a gente coloca música antes, o Instagram cai por causa dos direitos autorais. Leila, meu amor, tô falando aqui com Maria, que o Instagram fez cair a live. Acho que por causa da música que eu coloquei no início. Aí eu tive que entrar de novo, porque o Instagram derrubou a live. Por causa da música. Eu tenho que estar atenta a isso. Porque, né, não pode colocar, não. Só Jesus a causa. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu orei já, gente. Eu orei. Orei antes na live passada. E vocês não ouviram, porque a Instagram caiu. E orei de novo nessa no início. Mas vamos dar início aqui, tá bom? Ao capítulo de hoje, que vai falar sabedoria ensina como se relacionar. Hoje, 2024, ou 24 de janeiro de 2024, a sabedoria ensina como se relacionar. Bom dia para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Versículo 2, o de 1 a 2, fala sobre, inclusive no capítulo de ontem, ele falou sobre isso, Salomão. E hoje ele repete, não inveje os maus. Lembra que nós falamos sobre isso no capítulo? E se repete muitas coisas em Provérbios, porque o homem aprende por repetição, tá? Então, Provérbios aqui, fala assim no capítulo 2, 1 e 2, não tenhas inveja dos homens malignos. Manda foguinho, manda coraçãozinho, envia live aí nesse aviãozinho para mais pessoas, porque algumas pessoas até entraram naquela hora, mas a live caiu e algumas pessoas não voltaram. Só que voltou aqui é Leila e Maria, que está aqui comigo. Mas tinha outras pessoas na live também. Então manda aviãozinho aí para quem está online, tá bom? E interage aqui comigo. E manda foguinho aqui para me saber que eu não estou só, tá bom? Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam malícia. Os homens malignos. Cuidado com eles. Invejar os malignos e andar com eles é uma séria ameaça à vida. A inveja é o desejo de ser o que o outro é e possuir o que o outro tem. O invejoso caminha deliberadamente na direção do fracasso. Um filho de Deus não deve nunca desejar, invejar e imitar os malignos. Devemos imitar os que praticam o bem. A esse nós devemos imitar. Paulo falou, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se tiver alguém que a gente possa imitar, que seja Cristo. E fora de Cristo, alguém que realmente esteja dando bons frutos. Aquele que frutifica, aquele que faz obras que glorificam a Deus. A esse sim nós devemos imitar. Mas correr, fugir daqueles que praticam o mal. Amém? Versículo 3 a 4 fala os benefícios da sabedoria. Quais são os benefícios da sabedoria? Olha só o que Salomão está dizendo aqui. Com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Uau!
Com sabedoria se edifica a casa. Por isso que a Bíblia diz, a mulher tola destrói, né? Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Porque é com sabedoria que se edifica a casa. Porque com tolices nós a derrubamos. Homem e mulher. Os benefícios da sabedoria, do discernimento e do conhecimento podem ser acessórios literais da casa. Ou simbolicamente o caráter e os relacionamentos da família que vive naquele lar. Érica, querida, seja bem-vinda. Estamos no capítulo 24 de Provérbios e Reflexão, buscando sabedoria no ano de 2024. O melhor fundamento para um lar pleno é e sempre será Deus. Deus deve ser o alicerce. Deus deve estar no centro. Então, se a casa é edificada sobre a sabedoria, se a nossa vida é edificada sobre a sabedoria, a família e o lar será um lar abençoado, será um lar feliz, será um lar próspero. É isso que Hernandes Lopes está dizendo aqui. Os benefícios da sabedoria, do discernimento e do conhecimento podem ser acessórios literais da casa ou, simbolicamente, o caráter e os relacionamentos da família que vive naquele lar. O melhor fundamento para um lar pleno é sempre ter Deus no centro. Amém? Versículo 5 e 6 fala o poder da sabedoria. O poder da sabedoria. Olha só o que Salomão está dizendo aqui, gente. O homem sábio é forte. Olha o poder da sabedoria. O homem sábio é forte. E não é forte de força física, não. Olha só o que ele diz. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. A sabedoria é mais forte do que a força. Como assim? Ângela, querida, seja bem-vinda. A sabedoria é mais forte do que a força. Força sem sabedoria e poder. Força sem sabedoria é poder que destrói e mata. A força sem a sabedoria é poder que destrói e mata. Já o sábio, mesmo sem força, sem nenhuma força física, o sábio, mesmo sem força física, mesmo sem poder bélico, tem mais influência do que a força dos exércitos e o poder das armas. Olha que forte isso. Talvez em uma guerra tem um grupo que tem, Michele, meu amor, seja bem-vinda, tem um grupo que é mais forte, que tem mais armas bélicas, que tem tudo isso, mas se não tiver sabedoria, de nada vai adiantar. Já um grupo pode ser pequeno, pode não ter força alguma bélica, pode não ter poder nenhum bélico, mas se tiver sabedoria, vence a guerra. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, nós estávamos numa campanha de oração em favor de algo que está acontecendo na vida dela, que tem prejudicado muito ela, com pessoas intencionalmente tentando prejudicá-la. E isso gera uma raiva na gente, gera uma vontade de vingança, de que Deus venha e faça alguma coisa para destruir aquela pessoa, porque a pessoa é o inimigo, está tentando te destruir de alguma forma. E aí nós fizemos a campanha de 7 dias, e aí no final ela falou comigo assim: a minha vontade é lá chegar para essa pessoa e falar assim, e dizer tudo que eu penso, que eu sinto a vontade dela, e dizer se ela pensa que vai me tirar do sério, que ela não vai conseguir, tá. Eu falei assim, tá. Nós fizemos uma campanha de oração, nós pedimos a Deus direção, nós pedimos a Deus provisão, nós pedimos a Deus para providência, para mover, mudar a circunstância, mudar a história. Eu não sei, só vou te falar uma coisa. Eu acho que teria que ser feito diferente. Por quê? O reino de Deus é diferente do mundo aqui. O mundo diz que nós devemos revidar, nós devemos, buscar a justiça do homem, fazer alguma coisa para poder mudar a situação. Já Deus manda dar outra face. Já Jesus manda entregar a capa, andar mais uma milha. Se a pessoa pedir para andar uma, você anda 2. E aí? E agora?
que fazer diante disso? Sabedoria. O que a sabedoria nos ensina? Aí eu falei para minha amiga assim, falei, amiga, não faça nada, só faça uma pergunta para Jesus. Senhor, nessa situação, o que o Senhor faria? Você conhece o livro, o filme, Nos Seus Passos, o que faria Jesus? É isso que devemos nos perguntar. Nos seus passos, o que faria Jesus? Na situação adversa, no difícil que você está vivendo, você pergunta, o que o Senhor faria, Jesus, nessa situação? Como o Senhor agiria? E Ele vai te mostrar. Foi o que eu falei com ela. Só te falo isso. Pergunta para Jesus o que Ele faria e Ele vai te colocar no coração aquilo que Ele faria no teu lugar e a sabedoria te ensinará o que fazer. A sabedoria é melhor do que as armas. Ela é mais poderosa do que o exército poderoso, do que o exército bélico. A sabedoria, no versículo 7, fala que ela é fundamental para agir em qualquer circunstância. E a situação dela realmente não é fácil, ela tem sofrido, ela não tem dormido, tem sido uma perseguição muito grande. Injusta. As pessoas cometem injustiça, mas nós não podemos agir da mesma forma que elas. Falei, pergunta a Jesus. Falei, a Bíblia diz que nós devemos dar de beber e de comer aos nossos inimigos, que nós devemos orar por eles, não amaldiçoá-los, porque juntará brasas na sua cabeça. Não retribua o mal com o bem, não retribua o bem com o mal. Mas nem o mal, nem o próprio mal. Pelo contrário, faça o bem para quem te faz mal. E o inimigo será envergonhado. O inimigo baterá em retirada. Porque o amor sim, destrói qualquer fortaleza. Qualquer arma do inimigo, o amor destrói. A sabedoria é fundamental. Versículo 7. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá sua boca. Não somente na guerra, mas também nas assembleias. A sabedoria é essencial. Rose, meu amor, seja bem-vinda à live. Caiu aquela hora, Rose. A sabedoria é fundamental. Não somente na guerra, mas também nas assembleias, também na sua casa, também no seu trabalho, também na rua, quando você anda, que está na fila do banco. Em qualquer lugar, a sabedoria ela é fundamental. Bom dia, meu amor. O insensato não tem nada com que contribuir. Pode, por vezes, ser capaz de obter algum crédito, mas a sua contribuição é nula. Do insensato, do tolo. Porque ele só vai fazer besteira, ele só vai dizer besteira. E não vai contribuir com nada. A sua contribuição é nula. Porque quando abre a boca é para dizer bobagem. Versículo 8 a 9 fala sobre a moralidade escarnecida. Aquele que cuida de fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. A ideia básica de Hernandes Dias Lopes aqui, que está por trás desses dois provérbios, é o tramar no sentido de maldade deliberada e descarada, que é o que acontece na casa da minha amiga. A pessoa está sendo maldosa deliberadamente para tentar destruir, para tentar prejudicar outra pessoa. Ambos os ditados mostram que a opinião pública condena tal atitude, mas cedo ou mais tarde, essa pessoa vai cair. Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso ficar na minha, fazer o que Jesus faria. E o próprio Jesus, que é justo juiz, vai dar cabo dos nossos inimigos. Mas você não pode desejar o mal dele. Pelo contrário, você tem que orar e abençoá-lo. E Deus, que conhece tudo, que conhece todas as coisas, vai agir em nosso favor. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não vingueis a vós mesmos, amados. A mim pertence a ira, diz o Senhor. Então, eu não tenho que... A verdade não precisa de defesa. Exatamente, Rose. Deus é que nos justifica. Você não precisa se defender, porque você tem um que te defende. E ele é justo juiz. Ele sabe exatamente como agir. Amém? Versículo 10 a 12. Quem foge do dever? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Gente, esse provérbio é forte. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, o que aconteceu? Quando eu encontrei com essa amiga minha, ela estava tão angustiada, ela estava tão desesperada com a situação, sem conseguir dormir por causa da perturbação dessa pessoa, desse vizinho.
Falei, amiga, vamos orar, vamos entrar em batalha espiritual. A Bíblia diz que o inimigo é que tem que fugir de nós, e não a gente fugir do inimigo. Desespero, tá tomando conta, porque a pessoa sem dormir, a pessoa vai cansando, trabalhando, e aquilo vai dando fadiga, até a pessoa enlouquece. Aí quem fala assim, mas se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. E a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Porque na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Se mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de coragem, de ousadia e de moderação, de trepidez. E nos deu armas espirituais para lutar qualquer batalha na terra. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza. Vamos orar? Vamos jejuar? E entramos na batalha. Se resolveu? Eu não sei ainda, mas eu sei que dentro da gente se resolve quando a gente ora. Dentro da gente se resolve, porque Deus deu tanta direção na palavra durante os 7 dias. Todos os dias a gente abria a palavra, orava junto em chamada de vídeo. Todos os dias a gente marcava um horário e orava junto. Aquilo fortalecia ela e também destruía as intenções do inimigo. Porque a oração tem esse poder. Isso é sabedoria. Isso é buscar sabedoria em Deus. Naquele que pode. Amém? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, é que tua força será pequena. É pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a tua obra? Olha que forte. Tensões excepcionais e responsabilidades que podem ser evitadas são testes justos e não injustos, da qualidade de um homem. O mercenário e não o pastor verdadeiro que alega a desculpa de más condições, de tarefas desesperaçosas e de ignorância compreensiva. O amor não se deixa silenciar tão facilmente assim, muito menos o amor de Deus. Nós não podemos, o amor verdadeiro não silencia diante das dificuldades, não silencia diante daquilo que é injusto. Tá? A gente vê cometendo injustiça com alguém e a gente só olha e passa de largo. Não, nós temos que defender a causa dos injustos, dos desfavorecidos. Amém? Versículo 13 a 14 fala, a sabedoria é doce para a alma. Quem gosta de um docinho aí? A sabedoria é doce para a alma. Olha só o que diz aqui. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim terá para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Uau! Come mel, filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao seu paladar. Assim também é a sabedoria. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, como mel. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Quem está comigo aqui na live? Manda foguinho aí para me saber quem está aqui. Existem 4 verdades sobre a sabedoria que se destacam nesse texto. Do texto. A sabedoria tem sabor. Tem ricos nutrientes, produz bons frutos. A sabedoria jamais decepciona. Portanto, o sábio é aquele que se deleita na sabedoria, como um faminto desfruta gostosamente de uma refeição, ou como come uma fruta saborosa. Assim devemos nos deleitar na sabedoria. Carolinesa, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda, estamos no versículo 15 e 16 de Provérbios 24. Então, a sabedoria ela é como um fruto gostoso, que faz bem ao paladar. Busque a sabedoria, como a sabedoria, porque ela é doce como mel. Versículo 15 a 16, a exaltação dos retos. Olha só o que Salomão está falando aqui. Não arme ciladas contra a habitação do justo. É o que está acontecendo com minha amiga. A pessoa está armando ciladas. Não arme ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso.
Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então, por que eu vou me vingar? Se a própria palavra faz isso. Se a palavra de Deus está dizendo que o ímpio, que comete impiedade, comete injustiça, vai cair no mal. Aquele que arma ciladas contra o justo será exterminado. Eu não preciso desejar nada para o mal. Aqui se faz um apelo à única coisa que o perverso respeita, os próprios interesses dele. No nível mais modesto, é uma lembrança sadia de uma vitória inescrupulosa, que uma vitória inescrupulosa nunca é permanente. Uma pessoa estará empenhada em uma luta contra o próprio Deus. Sabe quando Saulo perseguia a igreja? Ia lá e matava os cristãos. E matava os cristãos. E aí Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele olhou aquela luz clara que cegou, deixou ele cego na hora. Tão grande era a luz de Cristo que apareceu para ele lá, quando ele caiu literalmente do cavalo. Tem gente que vai cair literalmente do cavalo. E Saulo caiu do cavalo. E aí aquela luz chegou para ele e falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: quem és tu a quem eu persigo? E Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Como assim? Jesus já estava morto. Jesus estava ressurreto. E Jesus aparece para Saulo e pergunta para Saulo por que Saulo estava perseguindo ele. Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor. Porque todo aquele que tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Todo aquele que tocar em nós, tocar em mim, está tocando em Deus. Todo aquele que fizer o mal a mim, a você está fazendo ao próprio Deus. Todo aquele que fizer o bem a mim e a você está fazendo ao próprio Deus. Quando estive nu e me vestiste, quando estive com fome me deste de comer, quando estive com sede me deste de beber. Todas as vezes que fizeste a um dos meus pequeninos. Mas também quando foi, Senhor, que eu te persegui, quando perseguiste um dos meus pequeninos. Duro é para ti recostar contra os agrilhões, Jesus falou com Saulo. Amém? Então não te preocupe se alguém te humilha, se alguém tenta te ferir, te machucar. Existe um Deus que está vendo. Existe um Deus que olha para você. Mas a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se eu quiser me vingar, se eu quiser agir, Deus não agirá. Deus deixará você na sua própria demanda, na sua própria guerra. Porque você não pediu a sabedoria, a orientação da sabedoria, a justiça da sabedoria e o prover da sabedoria na tua vida. Versículos 17 e 18. Não se alegre com a queda do seu inimigo. Não bata palmas e diga: bem feito, viu? Bem feito, mereceu, tinha que cair mesmo, porque era mal. Não faça isso. A sabedoria está advertindo. Não se alegre com a queda do seu inimigo. Quando cair o teu inimigo, depois de tudo você vê Deus agir na vida do inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Uau! Gente, a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Meu Deus. A primeira coisa que a gente quer fazer é falar assim: viu? Bem feito. Viu? Foi mexer comigo? Eu já vi crente fazer isso, tá? Já vi crente dizer, pedir Deus para quebrar a perna. Já vi crente mandar Deus, crente, tá? Porque crente até o diabo é. Mandar Deus alejar, botar na cadeira. Eu já vi crente orar para Deus fazer o mal para aquele pro ímpio, porque prejudica ele. Aqui a sabedoria está dizendo para a gente nem se alegrar com o mal que acontece com eles. Para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, desvie dele a sua ira. E a ira dele se desviando dele, vai para quem? Para quem desejou o mal, para quem se alegrou. Quem está comigo nessa live? Karine, meu amor, seja bem-vinda. Tá sentindo sua falta aqui, Karine. A palavra de Deus nos ensina a palavra de Deus ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Alegrar-se com a desgraça do próximo é um sentimento reprovável e indigno de uma pessoa que conhece a Deus. Porque se Deus manda você orar pelos seus inimigos, como você vai se alegrar com a desgraça dele?
Se Deus manda você orar por ele, orar é abençoar, gente. Senhor, abençoa fulano, tira essa maldade do coração dele, cobre ele com teu sangue, Jesus, tira todo o mal e abençoa ele. Essa é a oração para os nossos inimigos. Pedindo a Deus para abençoá-lo e não para quebrar a perna dele. Ou, né, fazer alguma coisa para ele cair. Não, tá? Versículo 21 a 22. Um cidadão piedoso. Peraí, não, desculpa. Esse Instagram está um saco aqui. Toda hora aparece um trem que saiu, caiu o Instagram. Olha só. Então, agora o versículo 19 a 20 fala de novo sobre a inveja. Começou falando sobre a inveja e ele continua falando sobre a inveja. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. O ímpio anda em trevas, gente. Como que podemos querer imitar eles? Como podemos desejar o que ele quer, o que ele faz? Anda na escuridão. Não podemos desejar nada que é do ímpio, nem invejar as suas ações. Versículo 21 a 22. Um cidadão piedoso. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição e a ruína de ambos, quem o sabe? O ensino é bem claro aqui. Não te associes com os revoltosos, com os briguentos. Ai, hoje eu estou toda apavorada aqui, Deus me perdoa. Não te associes com os revoltosos. Esse é um apelo em favor da boa cidadania. Isso não significa que o cristão não deva cobrar o governo ou observar como as coisas estão sendo feitas, mas opor-se ao governo de forma gratuita e hostil é uma atitude que Deus desaprova. Né? Causar tumulto, causar anarquia, causar quebradeiras, fazer coisas como nós vimos acontecer nessas políticas aí, isso não agrada a Deus. Depredar, nada disso. Nós sabemos que existe um monte de coisa por trás disso, mas isso não agrada a Deus, tá? Não agrada a Deus os revoltosos. O ensino é bem claro, não te associes com revoltosos. Esse é o apelo para ter uma boa cidadania. Versículo 23 e 26, clamor universal por justiça. Isso sim devem fazer, um clamor universal por justiça. Por justiça. Esse é o nosso papel. Olha só o que Salomão está dizendo. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão. As nações o detestarão. Mas os que se repreenderem haverá delícias. Os que se arrependerem haverá delícias. E sobre eles virão a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Esses versículos expressam apelo para uma reação universal contra juízes corruptos. Sermos cristãos não nos obriga a referendar as ações governamentais quando são injustas e opressoras. Não. Você não deve elogiar aquilo que é injusto e opressor. Pelo contrário, você deve sim lutar contra isso. O cristão precisa ter fome e sede de justiça. Ela precisa subir aos tronos e aos tribunais. E é isso que manda a gente levantar um clamor universal contra a injustiça, contra a opressão, contra aquilo que diz respeito ao próximo. Seja de qual governante for, de qual pessoa for, nós devemos lutar contra isso. Amém? Versículo 28 a 29. Falar e fazer. Não sejas testemunha sem causa contra o seu próximo. E não engane com seus lábios. Não digas, como ele me fez assim, assim o farei eu a ele. Ou seja, pagar o mal com o mal. Pagarei a cada um segundo a sua obra, diz o Senhor. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Palavras e atitudes andam juntas. Palavras e atitudes andam juntas. Os lábios dos filhos de Deus devem estar comprometidos com a verdade. E suas atitudes devem ser de paz.
O cristão não foi chamado para devolver o mal com o mal, mas sim devolver o mal com o bem. Nem sempre é fácil dar a outra face, mas com a ajuda de Deus, venceremos. Não é fácil dar outra face. Não é fácil o ladrão te pedir o relógio e você dar a ele também o celular. Não é fácil. Te chamar para andar uma milha e você andar duas. Não é fácil. Mas Jesus não nos pediria isso se nós não tivéssemos a possibilidade de fazer. De novo, Salomão fala sobre a preguiça. Versículo 30 a 34. Já está finalizando. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardei no coração, e vendo-o recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um outro pouco deitado, de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. Olhe Salomão, mais uma vez instruindo sobre o cuidado com a preguiça. Mais uma vez, ele está falando sobre a preguiça, sobre o dormir demais, sobre o não fazer. Porque a vida nossa tem que ser entre falar e fazer. E o preguiçoso, às vezes, ele fala demais e não faz nada. Às vezes, ele reclama demais e não faz nada. Ele cobiça do outro e não faz nada. Então, a sua pobreza virá como um homem armado. A tua necessidade como um homem armado. A tua pobreza virá como vagabundo. E a tua necessidade como um homem armado. Mais um exemplo importante de uma história que traz uma lição. Ela resume tudo que já foi dito anteriormente sobre o preguiçoso. Tudo que foi resumido sobre o preguiçoso. O preguiçoso não alcança aquilo que ele deseja. Por quê? Porque ele não se levanta para fazer. Ele não se levanta para fazer aquilo que é necessário fazer. E por isso ele deseja, inveja aquele que tem. Inveja aquele que luta, que batalha, que consegue as coisas na vida. Amém? É isso que Salomão está dizendo aqui. Uma coisa que no versículo quando fala sobre não se alegrar com a queda do inimigo, olha só aqui, versículo 17 que nós falamos. Davi se recusou a alegrar-se pela morte de Saul, seu perseguidor incansável. Por outro lado, a nação de Edom exultou pela derrota de Israel e recebeu o castigo de Deus por essa atitude. Regozijar-se sobre o infortúnio dos outros é fazer de si mesmo um vingador e colocar-se no lugar de Deus, o justo e verdadeiro juiz. Então a sabedoria está nos ensinando hoje como nos relacionar. A sabedoria está nos ensinando hoje, com o tema daqui da nossa live hoje. A sabedoria ensina como se relacionar. Amém? Você aprendeu alguma coisinha? Euzinho o quê, Leila? Fala pra mim, Leila. A sabedoria ensinou alguma coisa pra você hoje? Ensinou? Euzinho o quê, Leila? Me fala aí, Leila. O que você falou, Leila? Euzinho o quê? Então a sabedoria nos ensinou como agir nas situações difíceis, como agir quando as pessoas nos perseguem, como agir não é revidando o mal com o mal, mas com o bem, porque fará ajuntar brasas na cabeça dessa pessoa. A sabedoria nos ensina a andar numa vida reta, no caminho pleno. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, pela tua palavra, que mais uma vez nos ensinou como agir, mais uma vez nos ensinou como nos relacionar, mais uma vez nos mostra a direção. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, que cada um de nós que ouvimos essa palavra, Pai, venha atentar para a sabedoria que há dentro dela, para o caminho, Pai, que o Senhor nos aponta, Deus. Oh, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixe entregues a nós mesmos, porque se nós formos fazer conforme nós queremos, conforme a nossa carne, conforme o nosso desejo, conforme o nosso coração, nós faríamos tudo errado, Pai. Isso e causaria mais destruição, causa mais problemas, Pai, diante das adversidades. Mas hoje o Senhor está nos ensinando como sair das adversidades, como nos desviar dos invejosos, como nos desviar do homem mau,
como agir em toda situação e como nos relacionar uns com os outros. Obrigado por isso, Pai. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada casa, Pai. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a força do Senhor, que a sabedoria do Senhor venha sobre cada um, cada casa, cada família, cada um de nós, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Ah, tá bom. Agora eu entendi, Leilinha. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Obrigado, Leila. Obrigado, Maria. Obrigado, Rosa. Obrigado vocês que estavam aqui na live. Manda a live para mais pessoas, para também entender a sabedoria e o conhecimento. Amém? Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.